Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais fortes sobre o poder da persistência. É a parábola do juiz injusto. Sabe aquela história que é bem curtinha, mas que carrega uma mensagem que, nossa, atravessa o tempo? Pois é essa. A história toda se desenrola a partir dessa pergunta, que é bem central, né? Por que continuar insistindo quando tudo parece inútil? Pensa bem, naquelas situações em que as chances estão todas contra a gente, sabe? Quando a outra pessoa tem todo o poder e sinceramente não tá nem aí para ajudar, por que continuar? É incrível, mas essa parábola dá uma resposta que, olha, surpreende. A história nos coloca numa cidade qualquer, e o foco fica em apenas duas pessoas. De um lado, uma viúva, que representa ali os mais frágeis, os marginalizados. Do outro, um juiz, o puro símbolo do poder. O cenário está montado para um conflito que, de cara, parece totalmente desigual. Olha só que contraste absurdo. É isso que chama atenção aqui. De um lado, a gente tem a viúva, que é a imagem da vulnerabilidade total, sem status, sem grana, sem poder nenhum. E do outro, o juiz, o oposto completo, um cara sem nenhuma bússola moral, sabe? O texto é bem claro. Ele não teme a Deus nem se importa com as pessoas. É a apatia em pessoa, com poder na mão. A situação dela, sinceramente, parecia um caso perdido. Então, diante desse obstáculo que parecia impossível de superar, a viúva tinha só um recurso: a própria voz e a teimosia de não ser ignorada. E é aí que ela começa uma campanha implacável, pedindo, pedindo e pedindo por justiça contra o adversário dela. E ela não para. Dia após dia, ela tá lá. Dá pra imaginar a cena, né? Ela no tribunal, na rua, onde quer que o juiz estivesse. O que ela faz não é um ato isolado, é um processo, contínuo, desgastante. Ela simplesmente se recusa a ser esquecida e transforma a impotência dela numa presença que se tornou impossível de ignorar. E aqui, gente, é a virada de chave. A motivação do juiz não vem de um pingo de compaixão, de uma crise de consciência, nada disso. É puro egoísmo. Ele cede não porque é o certo a se fazer, mas para se livrar do incômodo. A persistência dela literalmente venceu ele pelo cansaço. É uma ilustração brilhante de como a insistência pode mover até o coração mais duro. Certo, então qual é a moral da história? Não é só sobre ser insistente até conseguir o que se quer. A parábola usa um tipo de argumento bem inteligente, um argumento de contraste, sabe? Do menor para o maior. É assim que ela revela a verdadeira mensagem. Vamos ver como isso funciona. E aqui está o pulo do gato. A lógica é a seguinte: se até um juiz injusto, que só agiu por puro egoísmo para se livrar da chateação, se até ele atendeu ao pedido de uma estranha, imagina só um Deus que é justo e compassivo. O quanto mais ele não vai ouvir quem ele ama. A resposta do juízo, a gente viu, veio a contragosto, demorou. A lição é que a resposta de uma força boa é justamente o contrário. É rápida, é certeira e, o principal, é motivada por amor. O que a história faz é validar o ato de persistir. Ela ensina que continuar pedindo, continuar lutando, continuar esperando, não é bobagem. É, na verdade, um ato de fé. Fé no poder da justiça e na força da perseverança. A persistência, por si só, já é uma força que transforma as coisas. Então, vamos amarrar as pontas e resumir as lições principais dessa história que nunca envelhece. Porque a conexão entre ter fé e ser persistente é o coração de tudo isso aqui. As lições são bem diretas e, olha, muito poderosas. Primeiro, a parábola deixa claro que persistir na busca por justiça é algo de valor. Segundo, ela nos diz que fé não é algo passivo, é uma confiança ativa de que a justiça vai chegar. Isso nos leva direto ao terceiro ponto. É um chamado para não desanimar, para não jogar a toalha diante do silêncio ou da indiferença. E, por fim, a promessa de que a resposta de uma força justa é garantida e correta, um contraste total com a do juiz. No fim das contas, eu acho que a grande mensagem que fica é essa. Quando a gente insiste em algo, a gente está comunicando o quão fundo a gente espera por aquilo. As nossas ações, quando são contínuas, dão uma voz para a nossa esperança que só palavras não conseguem expressar. E para fechar, fica essa reflexão. Se a gente parar para olhar as áreas da nossa vida onde a gente é mais persistente, o que será que isso revela sobre as nossas esperanças mais profundas? Sobre aquilo em que a gente realmente acredita? É uma boa pergunta para se pensar. Obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima.